Estava com saudade de vocês. Gente, a gente vai entrar no nosso sermão agora. Hoje vai ser uma coisa incrível, porque eu sempre preparo as falas ou o sermão durante a semana, muitas vezes desafiado a fazer uma noite antes, um dia antes. Eu nunca fiz exame de TDAH porque eu sei que é jogar dinheiro fora, no meu caso, porque eu já sei o que eu tenho, só não sei o grau, então não vou gastar dinheiro para descobrir o grau que eu tenho. E eu realmente não consigo preparar absolutamente nada com muita antecedência. Mas hoje, diferente, quando busquei Deus em oração, eu disse: Senhor, do que vou falar sábado? E toda vez que eu tirava um tempo para orar, para buscar o que iria ser falado nessa manhã de sábado, Deus disse exatamente isso: você vai falar do que eu fiz e estou fazendo em sua vida. Não é para escrever nada, não é para ler absolutamente nada. Inclusive hoje de madrugada, quando eu acordei para falar com Deus, eu disse assim: Senhor, mas tem muita gente, já aconteceu comigo inclusive, o pregador pregou super bem, mas ele tinha um negócio de eu, ele ficava falando do eu. E foi muito engraçado, porque daí é como se Deus falasse assim para mim assim: se Paulo pregasse hoje de manhã na sua igreja, você acha que ele ia falar do quê? E eu fiquei imaginando Paulo aqui na frente, falando do que Jesus fez na vida dele e está fazendo. Quero contar um pouquinho para você nessa manhã do que de fato aconteceu na minha vida. Se eu de repente fazer uma colocação muito dura, eu quero que você entenda algo. Primeiro, essa palavra muito dura foi para mim. E se por acaso ela servir para você, você pega. Se não servir, você descarta. Entende, não? Eu vinha na igreja como qualquer outra pessoa. Eu tinha os departamentos da igreja como qualquer outra pessoa. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu, sentado com a família, almoçando, com um celular no ouvido, resolvendo problemas da igreja. Dentro desse contexto de viver dentro da igreja, ter cargos, ter liderança, vir à frente falar, pregar em outras igrejas, acompanhar grupos musicais, fazer eventos, eu me sentia num terreno extremamente confortável de relacionamento com Deus. Eu acreditava que eu tinha um relacionamento com Deus, porém seguro. O fato é que o tempo passa, e muitas vezes, deixa eu dizer algo para você, quando eu digo que eu vou falar algumas coisas duras, eu espero que você compreenda. E se você não compreender, por mais que seja duro, o problema não é meu, é teu. Sabe por quê? Porque eu orei para estar aqui, quem me convidou orou para estar aqui, pessoas que estão aqui estão orando para que Deus pudesse me usar nessa manhã. E é incrível, porque essa semana, quando eu pedi para que o Espírito Santo tomasse este lugar, nessa manhã de domingo, Deus disse para mim: você já está com o Espírito Santo, Ele não vai te usar só lá, Ele já está te usando. Então deixa eu dizer algo para você: se você tem um cargo na igreja que está te separando da tua família, entregue o cargo urgentemente. O teu cargo não vai te salvar, e de quebra, ainda vai levar você à perdição. Muitos de nós que desenvolvemos tarefa dentro da igreja, temos cargo por mera aparência. Não sei nem se é isso o termo português correto. Muitos de nós temos cargo na igreja porque queremos fazer desse cargo alguma coisa, não sei, que faça com que eu seja alguém dentro da igreja. Muitas vezes eu deixei família em casa para ir pregar para Deus, você ter um pingo de vontade de pregar.
Muitas vezes ia pregar para um grupo musical, quando a minha filha precisava cantar em outro local, sabe? Olha para você ver como Satanás usa os mecanismos que ele pode usar, que está à disposição dele. Eu estou indo para a igreja para falar de quem? De Deus. A minha filha ia cantar para falar de quem? De Deus. Em dois extremos totalmente diferentes, para um carro só. Precisava chegar lá às 7, e ela às vezes 7:30. Estávamos indo louvar a Deus, mas já tinha uma treta, já tinha uma confusão dentro de casa. O tempo foi passando e eu fui me perdendo dentro desse contexto. Deixa eu dizer algo para você. Você não acorda na segunda-feira de manhã e diz assim: vou sair da igreja. Pode ser que hoje de manhã tem gente dentro da igreja perdido, que já saiu da igreja e está aqui só me ouvindo falar. E eu fui me afastando lentamente, muito lentamente. E quando você percebe, você já está muito mais lá do que cá. Só que dentro desse meu contexto de busca, eu descobri uma coisa: eu nunca estive aqui, eu vinha aqui. Consegue compreender? Eu estou dificultando. Eu nunca fui daqui, eu só vinha aqui. Eu vinha encontrar pessoas, eu vinha pelos meus cargos, eu vinha porque eu acreditava que eu tinha um relacionamento com Deus. E eu vou dizer algo para você: quando você se afasta de Deus numa proporção tão grande como eu me afastei, você começa a pegar raiva de algumas coisas e inclusive de pessoas. E eu literalmente deixei a igreja por pessoas que me feriram. E eu vou dizer algo para você, muito duro de se ouvir. E é uma briga minha com o Espírito Santo, porque eu falei assim: eu não vou falar esse negócio aí não. Ele falou: você vai falar. Tem muita gente aqui que não deveria nem estar aqui, na igreja. Tem um monte de gente assim na igreja, que coloca pessoas dentro daquele tanque batismal, mas tiram as pessoas daqui de dentro, com a sua fala, com o seu comportamento agressivo. Não precisa levantar a mão. Eu não sei quantas pessoas aqui já participou de uma comissão de igreja decisiva, muito tensa, que precisaria tomar um voto, inclusive de uma exclusão de um jovem. Eu não sei quantos aqui já participaram. Eu já participei de algumas. E eu posso te garantir que algumas não foram para a adoração de Deus. Não foram. Então, muitos de nós, queridos, estamos dentro dessa igreja hoje, muitos, e não temos a noção de quantas pessoas estão ali fora, magoadas com a igreja, porque como eu não conseguia separar o que era pessoas e o que era igreja, entende? Então a minha mágoa era com a igreja, no contexto geral, entende? E para complicar mais ainda, quando você se afasta, eu me lembro que algumas situações eu vim na igreja, na escola sabatina, que é um dos meus pontos fracos da igreja, ou um dos meus pontos fortes, que eu amo muito a escola sabatina. Eu me lembro quando eu vim aqui, tinha pessoas que me olhavam e diziam assim: você tem que voltar para a igreja, você faz falta. Sabe aquele chavão assim? O seu lugar está lá, está vazio, você precisa voltar, ninguém vai tomar o seu lugar. Você sabe que eu te amo, né? E eu voltava para casa enfurecido. Entendi isso não? Ó, coisa doida. A pessoa está dizendo que te ama, a pessoa está falando que você faz falta, que aqui é o seu lugar, e aquilo, em vez de trazer um conforto, aquilo me deixava mais irritado.
deixava mais irritado, porque eu ouvia exatamente de pessoas que muito colaboraram para que eu estivesse fora da igreja. O sermão dessa manhã é muito duro mesmo, irmãos, porque eu estou diante da minha comunidade, eu não estou pregando para pessoas estranhas, eu estou diante da minha comunidade, e vocês estão ouvindo nessa manhã de uma pessoa que é igual a você, de gente para gente, de pecador para pecador. E dentro desse afastar pelo tempo, vou tentar acelerar. Eu lembro que um dia o Dudu me ligou e falou bem assim: cara, ajuda a gente no acampamento, no retiro. Falei: Dudu, não vai rolar, eu estou um tanto afastado, coisa e tal. Ele falou: não, vai rolar sim. E eu me lembro que eu entrei no JA com a camiseta do acampamento, por aqui assim, eu e minha esposa. Sabe quantos abraços nós recebemos naquela tarde? Chuta aí. Mas algumas pessoas foram falar com o pastor Valmir o porquê que eu e ela estava usando a camisa do acampamento se a gente não era mais da igreja. Você acha de verdade que isso colabora? Que isso ajuda, irmãos? O pastor Valmir me ligou: quero te conhecer, quero falar com você, precisamos conversar. E eu comecei a rir, porque eu já tenho uns 50 anos, né? Então eu já sabia mais ou menos do que se tratava. Foi nesse primeiro banco aqui, ó, eu sentado ali, o pastor Valmir aqui, começamos a conversar, e ele disse bem assim: cara, o Espírito Santo está falando no meu coração e eu quero te fazer um convite. Vai ter um encontro chamado MASC. MASC agora está no TikTok, no Instagram da igreja, está em todo lugar, né? Deixa eu dizer uma coisa para você: eu não sou garoto propaganda do MASC. E vim aqui inclusive hoje para dar uma sentada no MASC. Você sabe o que o MASC é na sua vida? Nada, se você não quiser praticá-lo. Estou errado, Cleito? O MASC é alguma coisa na minha vida, Cleito, se eu não quiser praticá-lo? Vai adiantar eu ir para o mato, ficar lá 4, 5 dias? O MASC, ele só vai ser real na sua vida se você praticar. Está me entendendo? Agora, para você entender um pouquinho mais, dentro da minha conversa com o pastor Valmir, eu nem sabia mais o que era depressão. Era 2, 3 calmantes para dormir à noite. Porque quando você sai, quando você busca outros ares, eu literalmente entendi, dentro dessa busca, eu não tinha mais controle do meu eu, entende? Eu não conseguia mais raciocinar, eu não conseguia mais pensar, eu não conseguia mais trilhar o que tinha que ser trilhado. A minha vida se transformou numa confusão gigante, principalmente emocional. E eu vou dizer algo para você nessa manhã muito dura, para você que olha para alguém que tem problemas emocionais e diz assim: é falta de Jesus. Quem tem depressão, queridos, precisa de ajuda médica além das orações. Essa semana no grupo do meu prédio, uma mãe colocou que o filho dela tinha tomado um Zolpidem e ele já sofria das pessoas que acordam e, independente de remédio ou não, saem andando. E ele caiu do 7º andar. Precisa de ajuda médica ou só de oração? Então, antes de você olhar para uma pessoa que tem depressão e dizer que é frescura, que ele precisa de Deus, entenda um pouquinho. A depressão, queridos, ela faz uma pessoa subir num prédio de mais de 20 andares e se jogar lá de cima, na sua total razão, que aquilo ali vai tirar o sofrimento, as dores. Eu pensei nisso várias vezes. E nessa conversa, quando o pastor falou assim: você vai com a gente para o MASC, eu vou levar acho que 3 pessoas, se eu não me engano. E naquele momento de me ver livre do pastor, eu disse assim: ah, tá, beleza, eu vou, fechou, vou lá. Só que na minha mente de empreendedor, é aquelas coisas tipo, daqui 1 ano.
E um dia a Sofia entra em casa e diz assim: ô pai, legal, então é sexta-feira agora que o senhor vai, né? Eu falei: o quê? Não vou de jeito nenhum, nem. Papai está cheio de coisa para fazer, tem empresa para tocar e um monte de problemas para resolver. Eu falei: não vou. No outro dia mandei mensagem para o pastor Valmir, dando uma de besta, né? Assim, falei: pastor, beleza, aquele convite, tá? Quanto que é? Ele falou: agora, sexta-feira. Falei: então, pastor, não vai rolar, não vou poder ir não, entendeu? Porque meus compromissos, coisa e tal. O pastor Valmir, acho que ele não está aqui hoje, né? O pastor Valmir, com aquela voz dele de parecendo o Rubinho Barrichello na Fórmula 1. Você vai sim. E desligou. Parecia o Rubinho Barrichello falando, sim, na Fórmula 1. E eu, muito estressado, nervoso, e aí eu falei: não vou. Ele falou assim: você vai sim, fica tranquilo. Irmão, chegou sexta-feira, quinta-feira, ele mandou uma listinha, aquilo me enfesou mais ainda. Levar talheres, travesseiro, colchonete, não sei o que lá, e uma almofada para oração. Eu falei: rapaz, esse negócio aí não vai dar bom não, porque esses caras vão começar a orar na sexta, vão terminar no domingo, e tinha uma tal de vigília ainda no meio. Cheguei combinamos tudo, sexta-feira de manhã, o Luiz Gustavo, junto com esse menino bonito ali, careca, alto, gente, é o TDAH, tá? Tico. Eles passaram em casa para me dar uma carona, e os dois tudo felizes dentro do carro, conversando, coisa e tal, e eu no banco de trás. A fera em pessoa, silêncio absoluto, quero conversar. E fomos para o lugar. Quando a gente chegou naquele local, desci do carro extremamente nervoso, estressado, não queria estar ali. Eu olhei para cá, olhei para lá, só mato e coisa e tal. Eu falei assim: não vou embora, não sei nem para onde, não sei nem onde eu estou. Se eu for para a direita ou para a esquerda, né? E de repente eu me dei conta que a gente estava, acho que numa fazenda, e eu não ouvia barulho. Ao longe tinha umas crianças correndo, coisa e tal. Cleito veio me recepcionar, tá, e ali tomamos um café da manhã. Daqui um pouquinho alguém disse: vamos para a primeira tarefa do dia. Agora vocês vão sair, tem tanto tempo para conversar com Deus, mas vocês não podem pedir nem agradecer. E eu, legal, bacana essa programação, vamos lá conversar com Deus, vamos lá, pode escolher um lugar, o lugar é muito grande, então achei lá um pé de manga, fui lá para baixo, aí conversar com Deus. Eu falei: que Deus? Eu não conhecia Deus. Um relacionamento totalmente mentiroso. Como é que você conversa com alguém se você não tem diálogo? Para mim é muito simples. Se eu chamar minha esposa, minhas filhas, o Dudu, Bujica e Felipe, Celeu, que são meus amigos, a gente sentar aqui, podemos ficar até 1 minuto em silêncio. Mas não vai demorar, a gente vai ter conversa para falar, vai dar risada e vamos ficar aqui horas conversando. E eu não consegui conversar com Deus 20 minutos sem pedir e sem agradecer. E no final Deus olhou para mim e falou bem assim, daquele pequeno momento ali, ele falou assim: você não me conhece. Meu relacionamento com Deus, queridos, era de patrão e empregado. E adivinha quem era o patrão? Porque quando as coisas estavam indo mais ou menos, o movimento na loja ficava legal, aí eu agradecia a Deus. Quando não estava, quem era o culpado? Então era um relacionamento de funcionário e patrão. Eu era o patrão, Deus era meu empregado. Entende isso? Muita dificuldade, os primeiros minutos, intermináveis. Quando volta, depois mais tarde, vou acelerar um pouquinho por causa do tempo, daqui um pouquinho mais tarde, fomos desafiados em algum momento ali de falar com Deus, para que Deus pudesse te responder e conversar com você através da palavra. Encontro quem estava administrando, eu não lembro se era o Cleiton, se era o pastor, e disse: você vai orar, não é para fazer assim, pegar a Bíblia e folhear e parar no lugar e pronto, não, você vai pedir para Deus te dar um texto, certo? Engraçado que enquanto eles estavam ainda conversando, na minha mente, Deus disse assim, Romanos 5,11, abre lá, rapidinho, ou está aqui na tela, não sei se colocarem na tela, Romanos 5,11, eu ainda extremamente chateado, não estava entendendo nada,
E de repente vem esse texto assim. Aí eu saí para ver o que Deus tinha para falar comigo através da sua palavra. E o texto de Romanos 5, 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ontem, enquanto eu estava tomando banho, me ajeitando a Sam, ela me falou assim: pai, o senhor podia falar, já que o senhor está em dúvida com alguma coisa, por que o senhor não usa o termo reconectar, ou se conectar? Depois você procura lá, o que significa reconectar. Tem uma tomada aqui, eu preciso de carga, eu faço o quê? Na tomada. Quando eu vim para Romanos 5,11, eu li tudo isso aqui. Quando veio essa última palavrinha, reconciliação, e Deus olhou para mim e disse assim: eu quero me reconciliar com você. O meu mundo desaba, porque eu olho para Deus e diz assim: não, é doido, o senhor é doido, como assim o senhor quer reconciliar comigo? Sou eu que fiz esse trem errado, foi eu que fiz tudo diferente do que não era para fazer, então tem nada a ver, o senhor quer reconciliar comigo? E ele disse: eu quero me reconciliar com você, porque o que você quer não vai acontecer. Então eu quero me reconciliar com você. E ele disse bem assim: o que você está esperando nunca vai acontecer. A igreja, ela não vai se reunir para te pedir perdão. A igreja não vai parar para se desculpar com você. Sabe por quê? Porque tem muita gente ali que nem sabe que te magoou e que te machucou. Então você está magoado com algo que é meu, e eu quero pedir perdão por eles. Queridos, eu estou falando exatamente o que eu ouvi naquela tarde. Mesmo eu falando para Deus: não é isto. Ele disse: Cid, tem gente que faz fofoca dentro da igreja, mas são meus. Tem gente que mente dentro da igreja, mas são meus. Tem gente que faz até desavença dentro da igreja, mas essa igreja que você está chateado é minha. E eles estão indo lá todo dia também procurar ser melhores. E você está magoado com algo que eu tenho como menina dos meus olhos. Então eu quero pedir perdão por eles, para você. E eu quero me reconciliar com você. Dentro de alguns momentos, depois de ler de novo reconciliação, será que eu li correto? O Senhor quer se reconciliar comigo. E eu disse para Deus: tá bom, Senhor, então eu aceito me reconciliar com você, me reconectar com o Senhor, mas como será daqui para frente? Eu sou muito pecador, eu faço muita coisa errada. Você pode não acreditar, mas sabe qual foi a resposta que ele me deu? Você só vai parar de errar quando o meu filho voltar para te buscar. E eu entendi, queridos, não há o que eu faça que garanta o direito à minha salvação. Dentro desse contexto de muitas lutas com Deus, eu fui levado lá para o verso 11. Eu sei que nessa manhã eu pedi para Deus para que Ele preparasse o sermão tudinho, e Ele me deu a oportunidade de falar o que está acontecendo comigo.
E dentro de eu falar para Deus assim: Senhor, eu sou muito pecador, eu sou muito errante, e não há possibilidade de que o Senhor me perdoe. Romanos 5,11, faz só um pouquinho para frente lá, na sua leitura. E não apenas isso, perdão gente, lá no 20, tá bom? Lá no 20, Romanos 5,20. E sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, você consegue falar só um pouquinho mais forte? Aonde o seu pecado te limita, aonde o inimigo mostra que você não tem mais direito a nada, que você é um pecador, você é um perdido, que não há o que você faça. Você consegue entender Jesus olhando para você e dizendo assim: aonde você pecou, eu perdoei. Aonde tudo terminou, eu recomeço. Eu pedi para pôr uma imagem, não sei se conseguiram, porque a claridade do telão, não sei se o Luiz conseguiu. Ontem ficamos até tarde conversando. Não sei se vocês conseguem imaginar essa cena aqui, essa foto aqui, se está legal aí para vocês. O Luiz falou: posso mexer na foto, dar uma clareada? Eu falei: Luiz, tem uma história atrás dessa foto. E foi exatamente nesse dia e nesse momento que eu disse para Deus: eu volto. Porque o que aconteceu naquela madrugada não havia possibilidade de acontecer. Depois que eu fui saindo aí desses calmantes, eu fui junto com a ajuda de um psicólogo e um psiquiatra. Falei até segunda, né? Tem gente que fala assim: psicólogo e psiquiatra é coisa de doido, ou coisa não sei o quê. Depois me procura que eu passo o contato dele. Todo mundo precisa fazer pelo menos uma terapia. Eu estava tomando indutor de sono. O indutor de sono, ele tem uma média de duração de 6 a 8 horas, para que você dormisse. No sábado à noite, o pessoal começou a ir para os quartos 8 horas da noite, para dormir para a vigília. Nem com remédio ou sem remédio eu consigo dormir sábado 8 horas da noite. Imperativo, vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, não sei. E eu fiquei ali, sabe, o que eu faço agora? Se eu tomar um calmante, não vai rolar, não tem mínima possibilidade de eu acordar para a vigília. Chamei o Cleide, chamei o pastor ali, trocamos uma ideia, falei: cara, no final da vigília não vai rolar, não tem como, porque eu tomo indutor de sono, coisa e tal. Eu não lembro se foi o Tico ou se foi o Koda que falou assim: se você tomar agora, será que não, se você contabilizar, acho que a vigília começava acho que umas 2 da manhã, 1 e pouca da manhã. Eu falei: vamos testar, né? Tomei. É incrível, quando foi 1 e pouca da manhã, não precisaram me acordar, eu acordei sozinho. Depois cada um procurou um lugar naquela vigília. De uma coisa eu tinha certeza: eu não ia amanhecer naquele dia. E essa foto foi exatamente num lugar, na chácara do Toninho, aonde eu escolhi para fazer a vigília naquela madrugada. E essa foto eu tirei exatamente no momento em que eu me relacionava com Deus de uma maneira que eu nunca havia me relacionado na vida. Porque uma coisa, queridos, é você achar que você conhece Deus. Outra coisa é você viver conversando com Deus. Eu vivi uma vida na igreja achando que eu conhecia Deus. Nada eu podia falar para Deus, porque então tudo era pecado. Eu não podia conversar certos assuntos com Deus, porque na minha mentalidade era pecado. Você, não sei, você já se perguntou se é pecado orar sem camisa?
Se é pecado orar dentro do banheiro, se é pecado não sei o quê, cheio dessas coisas. E olha, depois que você descobre o seu relacionar com Deus, é incrível, né? Você começa a acordar 2, 3 horas da manhã sem o seu despertador sequer tocar, para você conversar com Deus. O coral da melhor idade vai cantar uma música, e eu preciso fechar exatamente do jeito que eu conversei com Deus essa manhã. Eu preciso fechar essa manhã exatamente como foi conversado com Deus essa manhã. O masque, ele tem uma essência de te reconectar com Deus, de deixar você em momentos a sós com Deus, de você conversar com Deus. Mas o masque não tem sentido na sua vida se você não praticar. Lembra do PG? Mesma coisa. Se você não praticar, ele vai morrer. Mas eu tenho algo muito lindo para falar para você, que Deus insistentemente pediu para mim te falar. As suas orações, que muitas vezes você sentiu elas vazia, nas suas madrugadas de luta, Deus estava lá com você. Muitos porquês que a gente enfrenta. Quantas vezes eu fui aos pés de Jesus assim chorando e sentia que Ele não estava me ouvindo. Parecia que uma luta era só minha, que não tinha ninguém ali por mim. E eu vou te falar uma coisa para você, irmãos. Tem luta que é só sua mesmo, só sua. Não é da sua mulher, não é dos seus filhos, não é das suas filhas. Tem luta que é só sua. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é o suficiente, você não precisa de mais ninguém. Quando você lutar as suas lutas com Deus, confiando em Deus, Ele é suficiente. Você não precisa de mais nada. Saia daqui hoje acreditando, por favor, que você nunca lutou sozinha. Você nunca lutou sozinho. Todas as lutas, até aquele silêncio absurdo que parecia que Deus não estava te ouvindo, Ele estava lá com você. E Ele tem um propósito lindo na minha vida e na sua vida. E todos os dias eu sinto Deus modificando algo em minha vida para o melhor. Igreja, entenda, eu e você somos porta-voz de Deus neste mundo. Isso aqui não é empresa. Isso aqui não é empresa. Isso aqui não é lugar de você passar cargo para o seu filho, que passa para o seu neto, que passa para não sei quem. Isso aqui é lugar de reunião, de levar pessoas para próximo de Jesus Cristo. Para de olhar para a unha, para de olhar para a calça, para de olhar do jeito que a menina se veste ou do jeito que o menino se comporta. Se você não tiver condições de abraçá-lo e de propor, orar por aquela pessoa, deixa ela em paz. Deixa ela em paz. Porque o tempo de Deus não é o meu e não é o seu tempo. Ele vai alcançar cada pessoa no tempo dele. Eu conheço mãe que ora para a volta do filho tem mais de 20 anos e o filho não voltou. Mas eu conheço mãe que incansavelmente dobra os seus joelhos orando para que o seu filho volte. Eu sei que eu tenho um monte de mãe aqui que não é do meu sangue, mas hoje de manhã eu sei que eu sou o resultado de muitas orações de mãe que estão aqui, que incansavelmente me olhava dizendo assim: eu estou orando por você. Nunca falou uma palavra desagradável, mas eu estou orando por você. Entende isso, irmãos? Se você não tiver condições de abraçar alguém, orar por ela,
deixa essa pessoa com Deus. O coral vai cantar agora. Não é um culto para você levantar, para vir aqui para frente, para você... Não, é um culto racional mesmo. É para você sair daqui raciocinando. Que tipo de relacionamento você tem tido com Deus? O Mas, ele prega bastante, né? Orar nas madrugadas. E é realmente um espetáculo. Mas você pode orar para Deus dentro do ônibus. Você pode orar para Deus dentro de um avião. Você pode se relacionar com Deus dentro do seu elevador. Você pode se relacionar com Deus em qualquer lugar da sua vida. O dia que você experimentar, conversar e se relacionar com Deus numa madrugada, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas eu quero que você compreenda. Não perca nenhum momento, em nenhum lugar, de se relacionar com Deus, porque Ele é suficiente na minha vida e na sua. Queridos, o coral pode ficar aqui, a gente já vai orar. Na semana que eu decidi rebatizar ou batizar, a semana chegou, de domingo para segunda, quando amanheceu segunda-feira, foi como se Satanás olhasse e falasse assim: você não vai batizar, você não pode batizar, você é muito pecador, você faz um monte de coisa errada. E coisas começaram a passar na minha mente como um filme. Eu me lembro que eu mandei para o Dudu e ligou para o pastor Valmir e falei: não vou, eu não vou, não tem condições. Então, se você está tentando voltar para a igreja com as suas próprias forças, deixa eu dizer algo para você: você não vai conseguir. Porque foi naquele dia que Deus me convenceu que era para voltar do jeito que eu estava. E eu consegui compreender uma lógica: se eu me torno santo e volto para Jesus, que sentido tem a morte de Jesus na cruz do Calvário para alguém que já é santo? Então eu compreendi, então agora eu quero voltar, e vou voltar do jeito que eu sou, cheio de erros, cheio de pecados, cheio de coisas, para que Deus tenha a oportunidade então de fato de me transformar. Porque olha a lógica: se eu me santifico para voltar para Jesus, que papel Jesus tem na minha vida? Entende isso?
Então, se você ainda briga aí com você, não vou pedir para você levantar, para você vir aqui na frente, eu só quero que você saia daqui raciocinando. Volta para Jesus do jeito que você está, com as lutas que você tem, com os vícios que você tem. Dê a oportunidade de Deus manifestar o poder dele na sua vida, te transformando. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, sei que teria muito mais coisas aqui que o Senhor gostaria que eu tivesse falado através do Teu Espírito Santo, mas é um retorno. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor nunca virou as costas para mim e nem para minha família. Quando muitas pessoas acharam que seria o fim, o Senhor fez um recomeço. E que esse recomeço seja somente para a Tua honra e para a Tua glória, para alcançar pessoas para o Teu reino de glória. Eu creio, Senhor, eu creio de verdade que Jesus vai voltar na minha geração. É na minha geração. Meus filhos vão contemplar porque estão vivos, mas é na minha geração que eu preciso que Jesus volte. Então eu voltei para os Teus braços para terminar aquilo que naquela madrugada o Senhor colocou no meu coração, pedindo para voltar, para terminar algo que eu tinha começado. Eu me coloco à sua disposição, mas suplicando, Pai, que Jesus volte logo. Nós estamos cansados, Pai, de viver num mundo onde tudo errado se transformou em certo, e onde tudo que o Senhor colocou como certo, as pessoas debocham e fazem errado. Então nós queremos que Jesus volte, para terminar com as dores, com as separações e com as mortes. Nos ajude a estar de pé, quando essas nuvens do céu se romperem, e anjos aparecerem por todos os lados, e Jesus voltando em grande glória, para buscar aqueles que dormem, e nos buscar aqueles que aguardam o retorno de Cristo Jesus. Perdoai os nossos pecados, Pai, porque somente o Senhor pode perdoar. Restaura a nossa mente e o nosso coração, para que a gente foque só no Senhor e não em pessoas, porque o Senhor salva, o Senhor ama, o Senhor perdoa, e o Senhor vai cumprir o que prometeu. Jesus vai voltar para nos buscar. Te rogamos no poder de Cristo Jesus. Amém, Pai.